Olá, Deus abençoe a sua vida. Estamos terminando aí mais uma semana de batalhas e eu gostaria de falar hoje com vocês sobre uma batalha bastante conhecida na Bíblia, que está lá em 1 Samuel capítulo 17. É a história de Davi e Golias. Sempre quando nós ouvimos sobre essa história, normalmente pensamos que o gigante ali foi desafiado por Davi. Mas olhando melhor, com um pouquinho mais de atenção no texto, nós vamos perceber que na verdade foi o contrário. Davi é que foi desafiado por Golias. O gigante é que desafiou o baixinho. E conhecendo o resultado da história, nós sabemos que aquele gigante mexeu com a pessoa errada, ele não sabia onde ele estava se metendo ali, né? Nós vamos olhar alguns aspectos dessa história e ver como nós podemos aplicar na nossa vida, nas nossas batalhas, nos nossos desafios de todos os dias. O texto começa lá em 1 Samuel capítulo 17, falando sobre os dois exércitos que estavam acampados ali. Eles estavam acampados em duas colinas, a um lado estavam os filisteus e do outro lado estavam os israelitas ao comando do rei Saul naquele momento. E no meio deles, entre eles, havia um vale, ali é onde eles se dirigiam para as batalhas. E diz assim, a partir do versículo 4, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Nós vemos aqui que a figura de Golias era uma figura realmente gigante, assustadora, dá para imaginar o impacto de estar diante dessa figura ali com quase 3 metros de altura, né? E a reação das pessoas diante desse gigante era de medo mesmo, de constrangimento, até de pavor, de vontade de sair correndo, e era exatamente isso que os israelitas fizeram, foi exatamente isso, né? Essa reação de Saul e dos israelitas. Lá no verso 8 diz assim: Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes diante dos problemas que se apresentam a nós na nossa vida, né? A primeira reação, o primeiro pensamento às vezes é não vai dar, eu não vou conseguir, né? Melhor eu desistir, é melhor nem tentar. Muitas vezes estamos agindo dessa forma diante dos nossos desafios. E Golias já sabia dessa reação, ele já devia estar acostumado com isso, porque ele vinha todos os dias ali desafiar os israelitas. Diz o texto que ele fez isso durante 40 dias, ele vinha pela manhã e à tarde fazendo o mesmo convite, se apresentando ali, né, e chamando alguém para lutar com ele. Ele devia até se divertir com isso, né? Na mente de Golias ali, ele já tinha como certa a sua vitória caso alguém decidisse ou alguém ousasse enfrentá-lo. Parecia uma luta injusta de fato e ninguém até aquele momento tinha se candidatado.
Nós sabemos que Deus, com Deus, né, as coisas nunca são o que parecem que são, né? Mesmo Golias ali com toda aquela força, né, aquela aparência assustadora dele, né? O olhar de Deus, o olhar com Deus, ele é bem diferente do olhar humano. Tem um texto interessante lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 a 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Então nós já sabemos que as coisas com Deus, elas funcionam sempre diferente, né? Não funcionam dentro da lógica humana e muito menos dentro dos limites da nossa mente e da nossa força e da nossa capacidade humanas. E aí nós vemos, por outro lado, a figura de Davi. Quem era Davi, né? Davi era filho de Jessé, da tribo de Judá. Ele era o caçula de 8 filhos. Ele era aquele que cuidava das ovelhas, enquanto os 3 filhos mais velhos tinham saído para a batalha com Saul. Jessé já era idoso naquele momento, então ele mandou Davi levar um alimento ali para os seus irmãos e também para o comandante, né, daquele exército, né? E mandou Davi ali exatamente onde estava acontecendo aquela batalha, onde os soldados estavam se preparando para a batalha. Então ele foi com essa missão especial de levar alimento para os seus irmãos e trazer notícia deles. Irmãos, não existe coincidência nos planos de Deus. Tudo isso Deus já tinha determinado, Deus já tinha preparado que acontecesse exatamente dessa forma, né? Deus prepara as coisas no momento certo. Nenhuma circunstância está fora do controle de Deus. E nós vemos ali que Davi, ele chega no momento exato de preparação da batalha, né? Quantas vezes no nosso olhar parece que tudo vai dar errado, as coisas não estão se encaixando. Esse é o nosso olhar. Por que que isso vai acontecer justamente agora, né? Justo nesse momento. Esse é o olhar humano. Você consegue olhar para as suas dificuldades com essa mesma perspectiva, tentando enxergar aquilo que Deus está vendo? E pode imaginar que no final das contas tudo vai se encaixar, né? E que Deus será glorificado. Esse sempre é o propósito principal nas batalhas, né? A glorificação do nome de Deus. Ou você já vislumbra a derrota, ou você já começa a sofrer antecipadamente, antes mesmo, né, de acontecer a batalha, de acontecerem as perdas, você já está sofrendo. Versículo 20 diz assim: levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Aqui a gente já começa a entender um pouquinho melhor quem era Davi, né? Além da sua herança e genética, né, da sua família, mas a gente consegue saber aqui um pouco mais da personalidade dele, né? E Deus já sabia, principalmente Deus já sabia quem era Davi, né? E já o tinha separado, na verdade, né? No capítulo anterior de 1 Samuel, capítulo 16, é aquela parte onde o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, né? Com a missão de ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. E Deus surpreende ali na escolha de Davi, né? Diz assim: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses.
Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, disse Samuel. Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo, cheio de óleo, e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Olha que interessante, Davi era um belo rapaz, isso está no capítulo anterior, ali do episódio de Golias, né? Ele devia talvez ter uma altura mediana para a sua idade, né? Porque na verdade ele era jovem, ele era um jovenzinho, né? Mas ele já tinha algo especial ali, ele já estava sendo escolhido e ungido por Deus. Havia algo muito diferente, algo incomum em Davi, né? Aparentemente não dariam nenhum crédito a ele, né? Olhando para a sua aparência, mas dentro dele já tinha ali um guerreiro ousado e corajoso, como nenhum outro homem daquele exército. Por mais corajoso que fosse, né, aqueles outros e experientes guerreiros, mas nenhum deles tinha o que Davi tinha no seu coração. E você? Quem você pensa que é? Ou quem você sabe que é, né? Ou pensando melhor, quem Deus diz que você é, quem Deus sabe que você é. Você também tem algo diferente que pode se destacar dos outros à sua volta, né? Um cristão verdadeiro que entende isso, entende que tem algo diferente em si, ele se torna destaque aonde estiver. Eu sempre pensei isso na minha vida. O cristão ele tem que ser diferente, não só no seu procedimento, no seu testemunho, mas ele acaba se destacando, né? De várias formas. Ele vai ser o melhor aluno, ele vai ser o melhor funcionário, ele vai fazer tudo com excelência, ele não vai se acovardar diante dos desafios, né? E ele não vai temer aqueles que parecem ser ameaça, né? Quantas vezes estamos desistindo diante de situações que parecem perigosas demais, né? Mas Davi, logo após ele ser ungido por Samuel, ele já se destacou, né, ao lado do rei Saul. Diz o texto ali no capítulo 16, que ele foi chamado, né, alguém o indicou ali para ir à presença do rei e tocar a harpa, né? E aquela harpa que ele tocava, Davi tinha dons ali, talentos também nessa área da música, nós sabemos disso, né? Bastante conhecido. Então, aquilo acalmava o rei Saul quando ele estava perturbado. Davi já se destacava pelo seu testemunho, né? Ele tinha bom conteúdo, ele tinha um bom procedimento, ele tinha um bom relacionamento com as pessoas. Você vai achar isso no texto, né? Muitos estão querendo ser vencedores nas batalhas, querem que Deus faça grandes coisas, né? Às vezes estão até exigindo de Deus alguma coisa, mas não andam com Deus, não caminham com Deus, não buscam em Deus a sua força, né? Muita gente não vive a vida com um testemunho, né, de verdadeiros cristãos, com temor a Deus, e aqui nós estamos falando de um viver diário mesmo, do nosso procedimento em todas as situações que nós vivemos, né? Algo tem que ser visível, algo tem que aparecer de diferente nas nossas atitudes. Era assim como Davi, né? Com Davi, ele não era qualquer pessoa, ele não era qualquer um, ele era alguém que tinha a presença de Deus com ele. Lá em 1 Samuel 16, versículo 22, diz assim: então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé. Isso quando Davi estava ali servindo Saul, né, com a sua harpa. Disse assim: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Essa foi a palavra do rei Saul ao pai de Davi. Se não fosse essa conduta
de Davi, né, não teria sido possível essa vitória contra Golias. Pense nisso, ele não estaria preparado se ele já não estivesse vivendo a vida dele com Deus, né? Entenda bem, é o nosso viver diário que determina como será a nossa conduta diante dos nossos desafios, diante das nossas dificuldades, quando as coisas ficam mais apertadas, quando tudo fica mais difícil. Voltando lá, a batalha contra os filisteus. Davi foi então lá na frente para saber sobre os seus irmãos. E na verdade ele foi interessado naquela figura ali de Golias, né? Curioso, ele começou a fazer perguntas aos soldados à sua volta e ele foi até repreendido pelo seu irmão mais velho por estar perguntando demais. Interessante a resposta de Davi lá no verso 29, capítulo 17, diz assim: o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar, né? Então, Davi, ele era ousado. A gente vê aqui uma fala que parece até meio irônica, né? Eu só estou perguntando aqui, por que você está implicando comigo, né? Mas eu imagino que na mente de Davi, naquele momento, já se passavam muitas coisas a essa altura, né? E essa informação chegou rapidamente para Saul, e Saul manda chamar Davi, né? Sempre haverá pessoas tentando nos fazer desistir, tentando atrapalhar os propósitos de Deus de serem cumpridos na nossa vida. Quantas vezes nós nos deixamos levar pelas pessoas, por aqueles que jogam balde de água fria, né? Nos nossos sonhos, nos nossos desejos, ou mesmo quando nós estamos enfrentando, né, situações difíceis, aqueles que tentam nos derrubar, mesmo antes de a batalha começar. Quem será que você anda ouvindo, né? Se Davi se deixasse levar ali pelas palavras das pessoas, por aqueles que o desprezavam, ele não teria enfrentado esse gigante. Você consegue ouvir Deus no teu coração quando Deus te manda ir em frente, ou você fica ouvindo as pessoas que estão à sua volta, a opinião das outras pessoas, né? Muitas vezes contrárias à vontade de Deus. E mesmo Saul, num primeiro momento, Saul desmotivou Davi, né? Verso 33 diz assim: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi sabia quem ele era e do que ele era capaz, né? E principalmente Davi sabia quem lutava com ele, quem estava ao lado dele. E olha lá a resposta de Davi a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha aqui a naturalidade como Davi fala com relação às batalhas que ele já tinha tido com leões e com ursos, né? Ele já fazia isso protegendo o rebanho ali do seu pai, mas principalmente ele diz, né? Golias está desafiando os exércitos do Deus vivo. Davi entendeu que quando Golias desafiava os israelitas, na verdade ele estava desafiando o exército de Deus, o exército do Deus vivo. Você consegue enxergar também as coisas assim? Quando o inimigo tenta derrotar você, na verdade, muitas vezes ele está indo contra os propósitos de Deus, ele quer acabar com aquilo que Deus planejou, né? Que a nossa luta, na verdade, ela acontece primeiro numa outra dimensão. A palavra de Deus diz isso lá em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Mas ela acontece nas regiões celestiais, contra as hostes espirituais do mal. Então eu imagino que quando Davi se enxergava ali enfrentando Golias, ele sabia que tinha um exército junto com ele.
E não era o exército dos israelitas, porque esses já tinham fugido faz tempo, né? Eles estavam acovardados, eles estavam com medo, e também não eram os irmãos mais velhos dele, porque ele sabia que não poderia contar com eles. Mas Davi via ali o exército do Senhor com ele. E Davi se prepara para aquela batalha do jeito que ele sabia. Ele vai até ali no riacho, escolhe ali 5 pedras, né? Lisas, ele sabia escolher pedras. Ele sabia, era isso que ele sabia fazer, né? Ele já tinha usado aquela arma ali, né? Aquela funda, e foi isso que ele fez. Nós temos que fazer a nossa parte, é assim que nós nos preparamos para a batalha. Vá com o que você tem, né? Não fique esperando, não fique aguardando algo sobrenatural. Vá escolher as suas pedras, vá fazer aquilo que você pode. Use o melhor que você tem e Deus fará a parte dele, né? É assim que ele fez com Davi. Lá no verso 41 diz assim: enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. Mais uma vez alguém olhou para Davi com desprezo. Para Golias foi a última vez. Quantas vezes isso já tinha acontecido e Davi não levou em conta essas opiniões sobre ele? Davi olhou para Golias e talvez ele viu ali um leão e ou um urso, né? E ele não temeu. Ele deve ter pensado: ah, eu já enfrentei algum parecido com esse, né? Esse é só diferente, é um pouquinho maior, talvez. Pense quantas vitórias Deus já te deu. Pense nas outras batalhas que você já venceu. Parece que às vezes a nossa mente esquece rapidamente daquilo que Deus já fez, né? E o povo de Israel era assim, quanto Deus fazia, e eles tinham, né, daqui a um tempo estavam reclamando de novo, estavam vivendo a derrota de novo, estavam com medo novamente. Quando o medo domina é que nós fugimos da batalha, né? Mas Davi fez questão de mencionar aonde estava a sua confiança, a razão de toda a sua ousadia e coragem. Ele diz lá no verso 45, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha que entendimento aqui, no verso 47, todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Nós não podemos ter receio de dizer, de falar da nossa fé, de falar onde está a nossa confiança, a razão da nossa confiança, porque é aí que o inimigo já começa a ser vencido, quando ele ouve o nome do Senhor dos Exércitos. E nós somos fortalecidos quando você declara, quando você afirma a sua fé, você também é fortalecido. E o inimigo vai se enfraquecendo. Ao invés de reclamar e de sofrer diante dos desafios e das batalhas, faça afirmações sobre a sua fé, declare em quem você crê, a confiança que você tem no Senhor dos Exércitos e se prepare, né, para ir até a linha de frente. Foi isso que fez Davi. Esteja certo de quem estará com você lá na linha de frente. Verso 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Davi não correu na direção oposta, ele não vacilou, mas ele foi adiante em direção ao seu desafiante. Rapidamente, Davi já deve ter calculado ali a força, né, que ele precisaria fazer, quantas vezes ele iria girar a sua funda, e ele atirou, ele não ficou esperando mais, né? Diz o texto que a pedra ficou encravada na testa do gigante. Você pode imaginar aqui a força com que ela foi atirada, né? Por aquele rapaz franzino, jovem, mas dali veio uma força, né? E a certeza
é que a força não era só de Davi, ali deve ter tido ajuda, né, de um exército celestial, mesmo para que ele atingisse, né, de forma certeira ali a testa de Davi, em apenas uma tentativa. Não diz o texto que houveram outras tentativas e talvez nem houvesse tempo para ele tentar novamente, né? Não houvesse oportunidade, mas Davi foi confiante e assim a batalha estava vencida. Que você possa se lembrar dessa história, né, desse exemplo de Davi diante dos seus desafios. Por mais gigantes que apareçam na sua frente, né, que você se levante, que você se posicione, que você enfrente com coragem, com a coragem de quem tem um exército junto consigo, né, de quem sabe que a presença do Senhor está com você, de que a presença do Senhor dos exércitos, aquele que não tem, né, não tem batalha, que ele não vença, é esse o Deus que está conosco, é esse o Deus que nós cremos, né? Verso 50 diz assim: Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, ele derrubou o filisteu e o matou. Glórias a Deus por isso, né? Por esse exemplo de coragem, de confiança que nós temos em Davi. Davi é alguém que nos inspira muito. Você acha vários outros textos aí, várias histórias na palavra de Deus sobre Davi. Difíceis também, ele não foi perfeito, mas ele se consagrou ali na presença do Senhor. Ele buscava, né? Ele sabia quem estava com ele. Que você possa ser assim também, que nós possamos ser assim em todas as nossas batalhas. Amém? Vamos orar por isso. Senhor Deus, te agradecemos por nos lembrar mais uma vez que não estamos sozinhos, Senhor, nas nossas batalhas, no dia a dia, diante dos gigantes que se apresentam a nós, em todas essas circunstâncias que temos passado, difíceis, ó Deus, que muitas vezes algumas pessoas até tentam nos fazer desistir, mas, ó Pai, que nós possamos olhar de forma diferente para essas batalhas, sabendo que o Senhor está conosco. É a Tua palavra que diz assim, ó Deus, nós sabemos que podemos confiar em Ti. O Senhor fortalece o nosso braço no momento de batalha, o Senhor fortalece a nossa fé. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco, por ir diante de nós, porque o Senhor já vai, ó Deus, à frente, o Senhor já prepara o terreno da batalha. Ó Deus, que nós possamos fazer a nossa parte, Senhor, que possamos nos posicionar, que possamos ter essa coragem, Senhor, que Davi teve de enfrentar, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada uma das pessoas que está ouvindo essa palavra, que está orando agora e colocando diante do Senhor os seus desafios, os seus gigantes. Ó Pai, que o Senhor abençoe e fortaleça cada vida. Ó Deus, firmados, Senhor, na Tua palavra e confiados na Tua presença, é assim que queremos estar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue te abençoando e te fortalecendo todos os dias.